Meio-dia e 34, boa tarde para você. Este é o Rede Notícia Entrevista, momento de pensar e debater os assuntos do dia a dia de uma forma séria, mas ao mesmo tempo descontraída. Quero saudar a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, a TV Horizonte, Rádio América, FM 107,1 e Rádio Cultura AM 830. Juliana Lima, boa tarde. Boa tarde, João. No Rede Notícia Entrevista de hoje, nesse dia que celebramos o Dia Nacional de Combate ao Bullying, estamos recebendo. Daqui a pouco a gente vai conversar com uma psicóloga, psicomotricista, é um nome diferente, João? Diferente. Suzana Veloso, para a gente falar sobre esse assunto. Ô, João, me conta aqui, você sofreu bullying? Bastante, você. É mesmo? Bastante. Chamar você de quê? Você não vai revelar, não, João? Eu acho que eu vou deixar lá pro Instagram, depois eu falo lá. Ô, João, mas bullying na nossa época, eu tenho uma sensação assim, não tinha tanta relevância, né, importância, assim, né? Os pais não entravam muito no meio, a gente resolvia entre os amigos, a gente, né? Às vezes na mão dava mesmo. Dava uns catiripapos lá, né? Não era assim? E ficava todo mundo amigo no final, né? Eu sofri bullying demais. O povo me chamava de Olivia Palito, porque eu era muito magrinha e outras cocitas mais, sabe? É. Mas a gente resolvia, era meio entre a gente. A mãe entrava só quando já começava a aparecer no corpo. Justamente quando ia para agressão, né? E é isso mesmo, Juliana. Pra gente tentar desmistificar um pouco esse assunto e ver como que a sociedade está lidando com o bullying, eu quero chamar nesse momento para nossa conversa a Suzana Veloso Cabral, psicóloga e psicomotricista, um termo que eu nem conhecia, estou conhecendo agora. Ô, Suzana, você me escuta? Boa tarde, bem-vinda. Bom dia, estou escutando bem. E é interessante você falar que nem conhecia esse termo psicomotricista. É uma profissão que foi recentemente reconhecida no Brasil, em 2019. Muito bem, que alegria recebê-la aqui. Para começar, doutora, eu queria que a senhora nos explicasse, principalmente para quem está nos escutando pela Rádio América, pela TV Horizonte, que não conhece esse termo. Às vezes ouve ele muito nas mídias sociais, na televisão, no rádio, mas não sabe do que se trata. O que é o bullying, que é esse termo que agora está na boca do povo? Bullying vem do inglês, que é brigão. E, na verdade, o que se trata? Se trata de uma violência que é exercida por um agressor sobre alguma criança que tem, de certa maneira, algo a ser criticado. Ela se isola, tem dificuldade de se adaptar, de se integrar no grupo. Então, o agressor atinge a vítima e, além disso, existem os espectadores que ficam vendo o que está ocorrendo, né? E realmente assim, não defendem, não se manifestam e são, de certa maneira, concordam, eles, de certa maneira, concordam com a agressividade, ou porque têm medo de poderem sofrer também o bullying, ou porque dão vazão à própria agressividade através do agressor. E isso está realmente na mídia, e não só na mídia, como também na Netflix. Acabou de ser lançada uma série inglesa incrível que se chama Adolescência. Quem tiver acesso, assista, que vão gostar, e vai descrever de um modo muito profundo e muito claro o que é o bullying. Ô, doutora, a gente, quando pensa em bullying, a gente pensa muito em crianças e adolescentes, mas pode acontecer esse bullying também na vida adulta? Por exemplo, esses namorados que brigam e que aí o namorado, com raiva da antiga namorada, joga na internet, na mídia, fotos nuas, por exemplo, isso é um bullying. O caso é que a nossa sociedade está extremamente violenta. Basta ver as guerras que estão acontecendo e cada indivíduo tem que lidar com essa violência de algum modo. E alguns que tiveram problemas pessoais, o agressor também tem problemas pessoais. E ele precisa agredir porque algo não vai bem com ele. Então, realmente, ocorre o bullying tanto na escola, que é o mais comum e que todo mundo
fala e comenta, está nos meios midiáticos, né? Como também o adulto. É, nós estamos conversando com a psicóloga Suzana Veloso. Doutora, essa prática constante do bullying, ela pode ser justificada por outros traumas? Por exemplo, quando uma criança e um adolescente que pratica muito bullying pode estar passando por algum problema em casa e a partir daí, por associação, ele começa a praticar o bullying com outras pessoas semelhantes a ele, pode haver esse quesito? Olha, geralmente o que acontece? A criança que faz o bullying, o agressor, ele tem dificuldades pessoais. Muitas vezes é uma criança que foi abusada em casa, muitas vezes é uma criança negligenciada, né? Então, assim, realmente, todos os personagens do bullying, o agressor, a vítima e o espectador, têm dificuldades pessoais. E não é uma coisa só daquele momento. É algo da própria evolução, da constituição do sujeito, que tem marcas. E essas marcas se expressam por sintomas. E um dos sintomas pode ser o bullying. Ô, doutora, como é que os pais devem conversar com os filhos sobre esse assunto, para entenderem se eles estão sofrendo sobre isso? Porque a gente sabe que hoje, nessa vida contemporânea, né, que as crianças, os adolescentes estão muito para dentro do quarto, muitas vezes não tem aquela interatividade como deveria com os pais, com os familiares. A senhora acha que é um assunto que os pais realmente devem tocar, devem provocar? Sim, eu acredito que sim. Tudo do mundo moderno, atualmente, tem que ser muito dialogado. E, realmente, no caso do bullying, dar castigo, punição, é absolutamente contraproducente. O que vai poder ajudar as crianças que estão envolvidas nesse processo de bullying é o diálogo e a conscientização. E o mesmo também é necessário nas escolas. Doutora, é um assunto que às vezes a gente aborda nas conversas com os psicólogos, psiquiatras que vêm aqui, quando a gente fala de bullying, é a relação do bullying com o TDAH. Uma pessoa que tem TDAH e é vítima de bullying, ela sofre mais por conta dessa condição de ser TDAH? Olha, TDAH, o que é? É uma criança que tem toda uma hiperatividade, toda uma dificuldade de concentração, e que pode ser aquela criança que eu brinco que é formiga de capeta, de tão agitada que é, né? Mas eu não acho que seja só ela que vai ter o papel de vítima de bullying, não. Muitas vezes, a criança inibida, a criança hipoativa, aquela criança tímida, ou que tem algum defeito físico. Eu vi que a repórter falou que ela era Olívia Palito, né? Eu, por exemplo, também era a gorducha da sala. Então, se tem algo assim que pode ser criticado, vai ocorrer. Então, não é uma coisa específica da criança com TDAH de poder ser vítima do bullying, não. E algumas crianças com TDAH são, ao contrário, muito agressivas, podem ser até agressoras. Muito bem, doutora, nós já precisamos encerrar com a senhora, desde já agradecendo a sua presença, o seu carinho para conosco, mas, por fim, queria que a senhora respondesse rapidamente, como a gente separa o bullying de outros crimes, como o racismo e o assédio? Tem como separar? Pois é, o bullying ainda não está na categoria de crime, né? Ele é algo que está sendo muito veiculado, a não ser quando o bullying se transforma em crime. Nessa série Adolescência, por exemplo, o menino que era vítima de bullying vai e mata a agressora. Então, aí há uma criminalização, né? Então, assim, o bullying, por enquanto, é um fenômeno que é da nossa sociedade atual, mas que ainda não está categorizado
como crime, com leis que façam, por exemplo, que seja levado a um júri, né? Olha, eu queria agradecer muito aqui a psicóloga Suzana Veloso Cabral por essa entrevista. Obrigada, doutora Suzana. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre o Dia do Jornalista aqui no Rede Entrevista. Voltamos já. Esse é o Rede Notícia, ao 12h48, para você que nos escuta pela Rádio Cultura, pela Rádio América e pela TV Horizonte. Hoje é dia do profissional que curte, que compartilha, que escreve, que redige, que apura, que apresenta e que chega todos os dias na sua casa, através das ondas do rádio, da TV, com o auxílio de inúmeros profissionais, fazendo chegar até o seu lar, ou então no seu carro, no local onde você estiver, a notícia de qualidade. Hoje é o dia do profissional da comunicação, o Dia Nacional do Jornalista. Parabéns, Juliana. Opa, parabéns, João. Parabéns para todo mundo, né, que acompanha aqui também o Rede Notícias, que produz esse jornal, né, gente, que produz todas os nossos produtos, né, da Rede Catedral de Comunicação Católica. Um dia muito importante, a gente tem que falar sobre o Dia do Jornalista. Justamente, uma profissão que às vezes não é tão valorizada como deveria, principalmente pelas pessoas que acompanham, né? Às vezes é uma profissão que é muito mal vista, principalmente por conta do viés político, ideológico de alguns, mas é uma profissão que cada vez mais é necessária para o debate consciente, fiel da notícia e dos acontecimentos que marcam a história das nossas vidas, do nosso país. E é sobre isso, sobre o jornalismo e sobre a comunicação no Brasil, que nós vamos conversar agora com a professora Ana Maria Oliveira, que é ex-professora de jornalismo da PUC Minas. Professora, boa tarde, bem-vinda e feliz Dia do Jornalista para a senhora. Muito obrigada e parabéns a vocês também. E quero deixar um alô também para o público que nos acompanha. Ô, professora, para a gente poder começar, né? Muito se fala sobre a questão do jornalismo atual, principalmente com esse mundo que ficou muito interativo, que o jornalista hoje não é o único responsável por transmitir a informação. A gente tem as redes sociais, a gente tem os youtubers, a gente tem muita gente falando que é jornalista ou que também faz parte dessa transmissão. Professora, eu queria que a senhora fizesse essa diferença. Qual que é a importância hoje do jornalista ainda nesse mundo contemporâneo? Olha, é importante a gente destacar que muita gente faz entrevista, tem programa no YouTube, nas redes sociais, aparece no Instagram. Agora, qual é o papel do jornalista diferente dos influencers e de todo mundo? É a questão da apuração da informação. Nós, jornalistas, e eu sempre fui uma defensora dos cursos de jornalismo, porque nós temos que aprender como apurar as informações, como colocar numa matéria, seja de TV, do que for, os dois lados, ou 3 ou 4, se houver do acontecimento. Então, eu acho que existe um mito de que qualquer pessoa pode ser jornalista. Eu não concordo com isso. Tendo dado aula muito tempo na PUC Minas, eu verifiquei o seguinte: o aluno começa no curso, depois ele termina saindo como uma outra pessoa, porque ele teve noções de sociologia, filosofia, ética, além da parte técnica para a gente também trabalhar nos meios de comunicação ou nas assessorias de imprensa. Professora, fazendo um panorama do jornalismo, da comunicação no Brasil nos últimos 20 anos, o que mudou de lá para cá, além da revolução digital, que a gente sabe hoje que nós estamos vivendo um momento de cross-mídia, né, onde as mídias estão integradas, rádio, TV, internet. É o nosso caso. Rede Notícia, por exemplo, está ao vivo agora pela Rádio América, pela Rádio Cultura, pela TV Horizonte, pela internet, nas nossas contas no YouTube. Então, a gente está em várias plataformas ao mesmo tempo. O jornalismo, ele está mais amplo, está mais acessível. Como é que é a avaliação que a senhora faz aí do jornalismo brasileiro nos últimos 20 anos? Eu acho que ele evoluiu muito em termos de tecnologia. A globalização, ela veio contribuir com isso. Ela tem aspectos complicados também, mas ela, do ponto de vista da tecnologia, hoje, em qualquer país, praticamente, os jornalistas têm acesso a diversas tecnologias. Por exemplo, a cobertura de guerra
desde a invasão do Afeganistão, nos anos 90, ela contou com o uso do celular. Então, a instantaneidade ganha com a tecnologia. Agora, me preocupa uma questão. Às vezes, os jornalistas querem, principalmente os meios de comunicação, eles querem informação tão rápida que a apuração fica incompleta. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão da instantaneidade. E uma outra coisa que também me ocupa é se o jornalista ele produz uma matéria, uma reportagem para vários meios de comunicação, ele deveria também ser remunerado um pouco melhor nesse sentido, porque muitas vezes a reportagem é utilizada em vários meios de comunicação e o repórter não ganha por isso mesmo. Ô, professora, a gente teve uma questão muito importante também na vida do jornalista, nisso tudo que a gente falou aqui, né, sobre outras profissionais ou não profissionais fazerem essa transmissão de informação, que foi a queda, né, do diploma pelo Supremo Tribunal Federal. Não validar mais, né, a obrigatoriedade do diploma para o jornalista exercer a profissão. A senhora também considera que isso foi um marco importante que a gente teve nos últimos anos? Eu acho que um marco negativo até. Nós, na PUC, nós sempre defendemos a exigência do diploma de jornalista. E as instituições públicas em Belo Horizonte, elas todas têm exigido o diploma. O diploma não é nada prejudicial, pelo contrário, o curso de jornalismo ele forma uma pessoa, né? Então, eu acho que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal de desconsiderar a exigência do diploma foi uma decisão ruim, inclusive para a sociedade. A sociedade ela precisa ter profissionais de jornalismo bem formados, nos vários sentidos. Existe hoje um pré-projeto, um projeto de lei liderado pela FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, prevendo que seja restituída a exigência do diploma. Nós estamos conversando com a jornalista, professora de jornalismo, Ana Maria Oliveira, sobre o dia dedicado aos jornalistas. Professora, a gente está quase encerrando já, nosso tempo está quase estourando, mas eu queria que a senhora, como estudiosa da comunicação no Brasil, falasse conosco agora de acordo com o que a senhora entende pela comunicação no Brasil atualmente. O que a gente pode esperar para os próximos anos? É o fim, de fato, do jornal impresso? É o futuro do rádio e também da televisão, como a gente conhece, a televisão aberta, né, os canais abertos? O que a gente pode pensar aí do futuro da comunicação no Brasil, como ela está hoje? Eu acho que, do mesmo jeito que a televisão, quando ela surgiu, ela não extinguiu o rádio, eu creio que todos os veículos impressos, audiovisuais, eles vão se superar, né? Eu não creio, eu fui editora do Jornal Laboratório da PUC, o Marco, eu não creio que o impresso, realmente o acesso a ele diminuiu bastante, mas eu acho que ele vai existir através de revistas. Por exemplo, as revistas em bancas, eu acompanho, elas são bastante vendidas. Eu acho que está havendo uma prevalência dos meios audiovisuais, mas eu não acho que o rádio, com o podcast, o rádio se reinventou, com a frequência FM, mesma coisa. Então, eu torço para que todos os meios de comunicação tenham força, porque a sociedade ela precisa de muita informação. O regime, o sistema democrático também ela precisa de cidadãos e cidadãs bem informados. Então, eu torço para que nenhum meio de comunicação distinga o outro. Pelo contrário, que esse meio de comunicação que está em ameaça de extinção, que ele se reinvente a cada período. Olha, queria agradecer muito à professora jornalista Ana Maria Oliveira pela entrevista aqui no Rede Notícia Entrevista. Muito obrigada, professora. Eu agradeço a vocês também e acho que esse noticiário hoje sobre o Dia do Jornalista, sobre o papel do jornalismo, ele é fundamental,
ele é fundamental. Vocês estão fazendo um trabalho muito bom nesse sentido. Quero agradecer também poder ter essa participação. Muito obrigado, professora, pelo carinho conosco, com a nossa casa. O Rede Notícia está ficando por aqui. Você segue a gente nas redes sociais, @TV Horizonte, @Rádio América Oficial, sem acento. Obrigado pela companhia. Permaneça na nossa programação. Você fica agora com o Bola na Rede, com o nosso querido Júnior Brasil, com tudo de Atlético, Cruzeiro e América. Juliana, parabéns pelo nosso dia. Que Deus nos dê força para a gente continuar, a nós e aos nossos colegas. Amém. Parabéns. Até amanhã, gente, se Deus quiser. Até amanhã.